A paz do Senhor. Saudação de paz, meu pastor. Que Tudo Deus bem? abençoe a todos. Estamos juntos, viu? De volta aqui no canal Papo de Pastor. Papo de Pastor. Queríamos pedir a sua ajuda para que a gente possa estar transmitindo ao vivo. Precisa só chegar o número de inscritos. Deixa o teu gostei, comenta. Gostei, joinha. Bota lá, se inscreve. Manda o pai e a mãe. Todo mundo se inscrever. O amigo. Outra coisa, a gente quer fazer ao vivo. Esse momento descontraído. Por enquanto a gente está gravando. Mas dá o joinha, Tem as outras mídias, não tem outras mídias, pastor? A gente não quer, a gente quer pelo YouTube. Agora tem uma coisa que eu quero dizer. Você, pastor, assim como o pastor Arlindo foi pego de Isso. surpresa, você também pode ser visitado por nós. Nós queremos divulgar o teu trabalho, nós queremos divulgar a tua igreja, porque senão não é papo de pastor. Isso. Às segundas e quartas a gente está aqui com esse debate, nós dois aqui, e durante a semana a gente pode chegar na tua igreja. A gente vai fazer na sua igreja, onde você estiver. Você pode estar em casa, pode estar varrendo a igreja, a gente vai lá e faz ao vivo, né? E grava e manda para o nosso grupo, né? Para o YouTube. Pra divulgar. É dessa forma que a gente vai fazer. Olha, hoje a gente trouxe um tema dentro de reino. Juntos no mesmo lugar, mas com resultado diferente. A gente quer tratar um pouquinho, eu vou ler aqui o texto em Coríntios. E outra coisa, juntos, nós estamos juntos, somos de denominações diferentes. Eu sou pentecostal, Eu ele sou batista, mas somos tradicional. cristãos. Pastor Arlindão, uma outra linha mais avivada também, independente disso. A gente não tem placa de igreja, Não, a gente é tem o o reino. reino de Deus, juntos, mas separados em algumas situações. Eu só sei de uma coisa, pastor, junto para ir pro céu. Isso. Você Pro quer ir céu pro céu? é tudo. Eu quero ir pro céu. Se você quer ir, vamos junto. Olha, o tema hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 5, mas a gente vai ficar preso no tema não, é só para ter uma base. Isso. A Está base aqui, é essa, ó. grava aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Todos passaram, meu pastor, pela nuvem. Isso. Todos foram batizados em Moisés. Todos estiveram na mesma situação, experimentaram milagres. E de repente, pecaram contra Deus e alguns foram rejeitados. Se perderam. Se perderam. Acontece isso, não acontece? Eu acho que na vida da gente, pastor Nilson, a gente se perde muitas vezes. E às vezes a gente vira religioso demais. Isso. Se você for olhar a história de Moisés, da saída, Deus sempre foi presente. Nuvem de fogo pela noite para aquecer, nuvem escura para esfriar o tempo do deserto. Deus sempre foi presente. Mas o povo queria o quê? Um Deus Visível. Que visível. ele pudesse tocar. Outra coisa, às vezes a gente viu, meus amados irmãos, pastores, milagre não segura ninguém na igreja. Não. O que segura é a palavra. Nós vemos um exemplo de duas pessoas que estavam nas mesmas condições, na mesma situação e tiveram um resultado diferente. Caim e Abel, por exemplo. Adão pecou, Eva pecou. Isso. Aí nasceu dentro do coração de Abel de adorar a Deus, porque só adora a Deus quem nasceu de novo. Nasceu de novo. Quando a gente começa a questionar, pensar quem foi. E Isso. aí ele diz, como é que eu posso agradar a Deus? Um cara que vive em guerra, briga de denominação, ele nasceu de novo, não está em E Deus. ele não vai agradar a Deus. Olha o que foi que aconteceu. Abel foi lá, pegou o melhor, ofereceu para o Senhor. Caim foi porque não queria ficar atrás. Foi lá e ofereceu de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí Deus se agradou de um E não agradou do outro. e o resultado foi diferente. Interessante isso aí para você, meu irmão, que está escutando esse papo de pastor aqui. Como é que você está agradando a Deus? Pastor, como é que você está agradando a Deus? Você não pode agradar a ovelha. Não. Você tem que ser justo. A ovelha também tem que ser justa. É verdade. Mas como é que a gente está agradando a Deus? E interessante que ali, como o pastor nos falou, Abel ele deu o melhor. O que você está dando para o seu? O que sobra, o resto, muitos de nós não estamos dando o melhor. Esse é o problema hoje. Outra coisa que a gente vê, e por não dar o melhor, por ver o outro se esforçando Isso. e ele não progredindo, o que foi que o irmão fez com o outro?
matou. Quantos Eita. assassinos de reputação não tem por aí, Isso. meu pastor? Muitas vezes você está matando as pessoas, matando aquele. Outra coisa, se você é um profissional, seja o melhor na sua área. É verdade. Ou seja bom na sua área. Não ligue para os outros. Alguém pode estar fazendo algo diferente lá, beleza, faça a sua parte. Mas não mate o sonho das pessoas. O que Abel fez? E falando espiritualmente, Abel fez o melhor. Caim, com raiva, Com inveja, matou o sonho. E às vezes você que está aí me ouvindo, você que está se ouvindo, tem duas coisas que podem acontecer. Você pode matar o sonho das pessoas e pode matar o seu sonho. pior, criar uma raiz de amargura, que é a raiz de todos os males. Eita. Aí você chega, como eles estiveram todos ali envolvidos, porque a obra é para todos. Para todo mundo. Tem trabalho para todo todo mundo. mundo. Mas aí o que é que acontece? A pessoa vê o irmão prosperando, aí alguém chega e diz assim, rapaz, aquele pastor, aquela igreja está fazendo um trabalho excelente. Aí o outro diz, não vá para ali não, aquilo não é de Deus, Isso. aquilo não sei o quê. A Bíblia diz que nós não somos juízes, nós somos servos. Serve de outra coisa. Aí a gente traz isso também para a área profissional. Profissional. Da sua área. Seja o melhor. Ou tente ser o melhor. Seja o melhor. Tentar não. Seja o melhor. Seja o bom. Seja o diferencial onde você trabalha. Porque as pessoas precisam disso. De alguém diferente. Pois E outra é. coisa. Se alguém está lá vencendo, se alegre com ele. Se alegre mesmo, de verdade. Porque ele é o vencedor. No nosso caso, poxa, se você lida com a palavra, meu irmão, procure bons livros, procure aprender, se aproxime de Deus através da oração, do jejum. Da fé. Olha, outra coisa, está com dificuldade? Eu sou pentecostal, meu amado irmão aqui é batista. Mas vamos trocar experiência, talvez ele Trocar tenha uma ideias. ideia melhor do que eu, ele pode me ajudar numa área, eu posso ajudar ele na outra. São ideias. Porque estamos no mesmo campo de batalha contra o diabo. E outra coisa, essa batalha, se você for só, você vai ser derrotado. É verdade. Tem que Ninguém estar vence uma guerra junto. só. E outra coisa, independente de credo religioso, você precisa de ajuda? A gente está aqui para ajudar. Procura alguém para ajudar você na sua área, em oração, em ajuda, em abraço, seja um diferencial. Eu sempre digo assim, pastor Nilson, que se nunca aconteceu um milagre na sua vida, seja um milagre na vida de alguém. Você pode abençoar alguém, você pode cuidar de alguém. Pronto, eu quero até aproveitar esse momento. Nesse papo de pastor, você pode nos abençoar dando um tema que você quer ouvir. Isso. Diga aí, olha, no próximo papo de pastor, nós queríamos que vocês debatessem esse tema, a gente teria o maior prazer. Quer ver uma coisa sobre matar sonhos? Nós vemos lá de um caso, meu pastor, de um julgamento que ficou famoso até hoje, se fala, que é o caso de Salomão, Isso. daquelas duas prostitutas que tiveram filhos. Uma se discutiu da bênção que recebeu, que é uma criança. Perdeu, matou. Tomou o filho da outra e gerou uma confusão, uma guerra. Ninguém sabia de quem era. Aí foram para frente de Salomão. E isso aí ficou, até hoje a gente comenta. O sábio Salomão. Que ele disse assim, parte a criança no meio. E quando foi para destruir, a mãe verdadeira disse, não, deixa com a outra. Isso. Quantas vezes alguém vai lá, distrata a ovelha, distrata o ministério, bota a pessoa para fora, Isso mesmo. aí outro vai cuidar e ele fica com raiva. É. Aí fica aquela briga Aquela e quem briga. sofre É o reino. reino. Quer dizer para você o seguinte, dentro disso, pastor Nilson, a gente precisa entender que a gente está no mundo com um propósito. Você está no mundo com um propósito. Qual é o seu propósito? A gente tem que entender o seguinte, que Salomão ele foi sábio. E às vezes a gente precisa ser sentimental. É a gente verdade. é sentimental. A gente precisa na hora dizer assim, eu errei. Eu preciso melhorar nisso. Deus me ajude. Deus me ajude. Bote pessoas para me ajudar nisso, nessa situação. E às vezes a gente precisa perder para ganhar. Perder para ganhar. Negar a si Assim mesmo. mesmo, né? E o próprio Jesus diz, então, melhor exemplo, Jesus, ele negou a si mesmo para um bem maior. Qual era o bem maior? A sua salvação, a minha salvação. Então, a gente junto, a gente vai a outros lugares. A gente dividido, a gente é perdido. Eu cito sempre o texto de Atos 2, de 42 a 47. Todos estavam o quê? Juntos. Tinham todo o quê? Em comum.
repartiam o pão, Trocando faziam a ceia, experiência. trocavam experiência, louvavam juntos, iam de casa em casa, independente de quem é o seu vizinho, independente se ele bebe, independente se ele é feiticeiro, se ele é do candomblé, trate ele bem, porque Deus tem uma obra na sua vida e na vida dele. É uma não vida. julgue, a gente não é Juiz, a gente é servo. servo. Nunca esqueça disso. Olha, Nunca quer ver esqueça. outro exemplo a citar? Nós vemos que lá no livro de Ruth, nós vemos que Noemi saiu com seu marido Abimeleque, tiveram no mesmo lugar na casa do pão, mas foram para os amalequitas, abandonaram a casa, abandonaram a fé, abandonaram, foram lá e sofreram consequências terríveis. Perderam os filhos, ela perdeu o marido, e agora as duas noras tiveram a oportunidade, Isso. né? Uma disse assim, ela disse, olha, eu não tenho mais filho para te dar, você não vai ser bem recebida na minha terra. Você vai ver onde é que eu quero chegar para a gente conversar? Não foram bem recebidos na minha terra. Uma pessoa disse, não, eu vou voltar para os meus deuses, vou voltar para lá. Mas a outra disse, não, onde tu for, Eu vou também. o teu Deus é o meu? Meu Deus, tamo Tem junto. momentos que a gente também tem que aprender a ouvir o não. É. Tem que ouvir críticas. É o que mais acontece. Quantas vezes tu já foi criticado? Oxe, eita, não conta. Então, a crítica. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, para desmistificar. Tem a crítica destrutiva e a crítica construtiva. Deixa eu dizer uma coisa, crítica é crítica. Depende da pessoa como ela vai receber. É verdade. Você pode estar achando que está fazendo uma coisa boa e a pessoa talvez não entenda isso. Crítica é crítica. Nesse caso aí, eu vou com você. O que ela disse? Eu vou com você. A gente está junto. E foram abençoadas. Porque Então, estavam. juntas. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque vivem uma vida individual? E no reino de Deus não funciona. Não funciona, não. O Não reino- há individualismo no reino de Deus. Não há individualismo. Precisamos todos estar trabalhando. Quer ver outro exemplo? Para a gente citar reino. Vou citar reino. Você sempre vai ouvir eu e o pastor Petrus falando de reino. Veja só. Tava as pessoas divididas entre Baal e Deus. Aí de repente alguém toma a responsabilidade e diz, olha irmão, pense direitinho. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva Baal. Faça a sua escolha. Vamos orar e o que responder com fogo, esse adorais. O povo disse é bom, mas ninguém foi, rapaz. Olha, para adorar Baal tinha 400 profetas de Baal, mas 450 de Azer, 850 pessoas e um servo só de Deus. As pessoas só observando. Uma única pessoa, viu? Olha só, e aí muitas pessoas, meu pastor, criticam, mas veja só, os adoradores de Baal, eles gritaram no sol quente, eles fizeram um culto maravilhoso para o Deus deles, eles clamaram, eles se cortaram com lanceta, derramaram sangue. E o Deus dele não respondeu. Olha, quer ver um exemplo? Às vezes quando eu estava dirigindo congregação em Maceió, passavam ali as pessoas que cultuavam o candomblé no dia de Iemanjá. Eu vou dizer que é feio? Não, lindo. Cada um lá adorando, eles saindo lá com suas vestimentas, com seus adornos, iam adorar. E muitas das vezes, nós que professamos a fé em Cristo, nós criticamos e não mostramos a nossa fé. Eu vejo pessoas que chegam e saem 5 horas da manhã para ir para o culto matutino, para estar ali. Muitas das vezes a gente, um dia de um culto especial, a gente não tem vontade de ir. E outra coisa, eu me lembro que a Inglaterra invadiu a Índia, e aí Mahatma Gandhi fez silêncio e se privou de alimento. E aí perguntaram, por que você não se converte? Eu disse, como eu vou me converter ao seu Deus, ao seu Jesus? Se o seu Jesus escraviza o meu povo. Presta atenção nisso. Olha aí. Escraviza o meu povo. Não. Então, e essa questão de você respeitar as outras religiões, não quer dizer que você não vai aceitar, não. Você vai respeitar. Eles estão dando o melhor. Na fé deles. Na fé deles. Na fé deles. E a gente? E são dignos de todo respeito. Todo respeito. Agora, todo respeito. a gente, como o pastor Nilson falou, a gente precisa mostrar a nossa fé. Que o nosso Deus é maior, que Jesus Cristo salva e não criticar. Você não vai julgar as pessoas, você tem que amá-las. O que a Bíblia diz? Ama a Deus sobre todas as coisas
e ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo aquele que é do candomblé, ele vai olhar ou de outra religião, ele vai olhar para a gente com os olhos diferentes. Então você precisa amar. A gente não está levantando crítica aqui, não. Não, de forma Cada um alguma. tem a sua fé, o seu credo religioso. Por exemplo, eu era budista. Lá onde eu servia, lá no budismo, nós tínhamos um objeto de adoração que a gente tem que lutar para conquistar. E um dia eu lembro que eu não fui para uma reunião porque eu não tinha passagem. E aí, quando eu fui para uma próxima reunião que eu consegui a passagem para ir, eu vi pessoas que andaram mais de 25 quilômetros debaixo de um temporal para ir para lá, e pessoas idosas. Eu me senti envergonhado. Hoje, para Jesus, eu faço o que eu posso, o que tiver ao meu alcance. Por quê? Voltando lá para o assunto lá dos 450, dos 850, aliás. Precisou uma atitude. A primeira, consertar o altar. Crente, servo de Deus, independente da sua denominação, você tem que ter altar. Você tem que ter horas de oração, momentos de intimidade com Deus. Compromisso. Muito bem, pastor. Compromisso com Deus. Em vez de julgar os outros, buscar o Senhor, o maior entendimento. Ele disse: clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não conhece. E ele ainda disse que quando for buscar o Senhor, buscar de todo o coração, de todo entendimento. Elias foi olhar, mandou arrumar o altar, colocou o sacrifício, derramou fez o melhor. Então, o que foi para o fogo vir, tinha que ter sacrifício. E tudo leva um tempo. Isso, e outra coisa, ele fez o sacrifício e se colocou na brecha. Eu estou aqui só como homem, mas o meu Deus está aqui. E Deus respondeu. O que é que Deus respondeu a você? Faça sacrifício. Olha, eu vejo esse papo de pastor, esse canal, e espero que você que está aí, você comente, diga se está gostando, nos ajude, porque os comentários ajudam, pastor. Ajuda a gente a melhorar. E olha, eu gostei. Só tem uma coisa, a gente aqui não tem a pretensão de ser um debate teológico, para estar querendo provar tese, isso e aquilo. Se você pensa em mandar esse tipo de coisa, não é com a gente. Não é verdade, não. A gente é bem light. A gente quer conversar aqui, irmão, sobre as lutas que os pastores passam, as lutas que a igreja passa, que você, ovelha, passa. De Deus. Você que quer ir para o ministério, você vai entender aqui que o ministério é bom, mas você vai passar luta, vai ter que sacrifício. E outra coisa, esse papo aqui de pastor é um papo bem descontraído, diferente dos outros, diferente de muitos aí que é aquele debate. Não. Então, se você pensa que vai ouvir temas teológicos aqui, pode até ouvir. Mas de uma forma bem macia, para que o povo entenda. É aquilo que eu estava dizendo hoje para uma professora. A professora chegou e disse: eu gostei do canal lá, vocês debatendo bem descontraído. E eu falei assim: a gente está falando a língua do povo. A língua que você precisa ouvir, não uma língua técnica, igual a certos pastores que tem uma língua técnica. Não, a gente aqui é bem tranquilão nisso. Por isso que a gente usa a palavra bem desmistificada. Pessoas juntos no mesmo lugar com resultado diferente. Alguém me perguntou: pastor, qual é a diferença da sua religião para a minha? Eu disse: bem, a minha religião, eu não ia criticar nem falar a religião dele que eu não conhecia. Eu disse: a minha religião é assim, assim, assim. Eu creio nisso, nisso e nisso. Eu creio que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu acredito que Jesus ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu acredito que ele ressuscitou no terceiro dia. Aí ele me fez uma pergunta. Ele disse: pastor, e aí? Me diga uma coisa. O senhor se sente feliz? Eu disse: me sinto. Fazem 30 e poucos anos que eu sirvo a Deus. Amém. E não estou arrependido. E outra coisa, hoje também fizeram a pergunta. Pastor Arlindo me perguntou o seguinte: como é que você dá aula de religião para pessoas diferentes, alunos diferentes? Eu disse: você vai ensinar a fé. Ensinar a fé. E eu disse assim: respeitar a religião do outro, mas sempre mostrar que há um Deus supremo, um Deus maior que Jesus. E eu dizia assim: vamos lá, se a gente falar de cristianismo, a igreja católica é cristã, os evangélicos são cristãos, os pentecostais são cristãos,
Você tem aí os espíritas, que alguns são são cristãos. cristãos também, uma fé cristã. Até o pessoal do candomblé, mesmo nas entidades deles, eles abrem lá a sua programação em nome de Deus. Mas aí, qual é o diferencial? Quem é que salva? Jesus. Como o pastor Deus falou, a Virgem Maria, ela foi a mãe de Jesus. Ela abençoou o mundo com o melhor. Um exemplo de mulher. Um exemplo de mulher. E outra, por isso que ela foi escolhida. E outra coisa, a única coisa que eu digo é, tá aqui. Está na Bíblia. Nós, por sermos cristãos protestantes, nós temos a Bíblia. A Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Nós pregamos a Bíblia. Só que a própria Bíblia, ela nos ensina que não é nem por força nem por violência. É num ato de amor. Falando de amor, e a gente juntos, né, fazendo a diferença, a gente está aqui porque a gente ama. Se a gente não amasse, não adianta você fazer as coisas por obrigação. Você tem que fazer por amor. Por que a gente está fazendo esse canal? Por amor a você. Por amor até a gente mesmo. A gente precisa disso. O pastor precisa disso. A ovelha precisa ouvir os pastores. Amar a obra. Se você assistiu o vídeo do pastor Arlindo, ele está lá na luta dele, na obra lá, numa construção que já dura anos. Mas ele está feliz, porque hoje estavam colocando Está deixando piso, um legado. tá deixando um legado. Ele está na idade dele com mais de 60 anos, mas não parou. Então não é hora de parar, não. É hora de se juntar pelo reino, é hora de ser a diferença, é hora de fazer acontecer. Não é hora de desistir. Pronto. Olha, para não ficar muito longo, juntos no mesmo lugar. Você quer entender o reino? Juntos no mesmo lugar. Haviam 3 que estavam pendurados nas cruzes. No madeiro. E aí, uma multidão apedrejava, uma multidão dizia, se tu és filho de Deus, desce daí, e outro criticava. Inclusive, aqueles 2 que estavam ali, estavam juntos no mesmo lugar. E ali começaram a acusar, mas de repente um parou para observar. Às vezes é necessário parar para observar. Aí ele olhou e disse, rapaz, não entendes tu, estando na mesma condenação, que este homem não tem pecado? Ele é um inocente. E aí ele pega e toma uma atitude. A maior de todas as atitudes. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou na tua igreja. Não, reino. No teu reino. E Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, 3 juntos. Um queria apenas a salvação humana, descer e voltar a ver normal. O outro não. O outro disse, não, peraí, eu sou pecador, sou falho, mas a gente está tudo junto aqui na mesma situação. E o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Não nessa terra, mas no reino espiritual. Eita, a realeza de Cristo. Isso. Não é isso? E ele sabia que ali ele não podia fazer nada, mas ele podia fazer alguma coisa no céu. Por falar em atitude, você pode tomar uma atitude agora. Sabe de quê? Você pode se inscrever no canal, você pode deixar o seu gostei, você pode comentar, você pode deixar um tema para a gente conversar, mas agora, nesse momento, nós vamos fazer um clamor. Pela sua vida, pelo seu ministério, pastor. Isso. Obreiro, diácono, nós vamos fazer um clamor. Vamos orar por você. Amém. O pastor Nilson vai estar orando em nome de Jesus. Porque tu orasse no ontem. Orei ontem. O outro, né? Na segunda, né? Na segunda. E hoje você ora. Ó Deus maravilhoso e bendito, obrigado, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos, meu Deus, ao Senhor que abençoe, meu Deus, este canal Papo de Pastor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que nos ouve, Senhor. Aleluia. Meu Deus, que nós viemos falar de acordo com a Tua vontade, na direção do Teu Santo Espírito. Amém. Abençoa o ministério do pastor Petrúcio, Senhor. Deus. Abençoa meu ministério, amém. Abençoa o ministério daqueles que estão a nos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, se tem alguém enfermo, o Senhor leve cura. Se tem alguém nesse momento que estava pensando em desistir, renova as suas forças, em meu nome Pai. De Jesus. Anima, viva a tua obra no meio dos anos, como aleluia. Disse Abacuque, antes que venham os dias maus, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos amém. Toda sorte de bênção, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Graças a Deus. Esse é o Papo de Pastor, conversa de pastor, estamos juntos somos fortes. Mais uma vez, a paz do Senhor, saudação de paz, ó glória, Deus fica com Deus, amém.